Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Coopera 1, essa nossa série especial Nossa Vida é Cooperativa. Esse é o terceiro episódio da série, estamos aqui com a nossa diretora executiva, o presidente Lauri, o vice-presidente e diretor de produção Paulo e o nosso diretor administrativo Clovania. Nesse episódio nós vamos falar um pouco mais sobre o futuro da cooperativa, o futuro das propriedades rurais, a sucessão familiar, né? E os principais projetos que a Cooperativa 1 tem para garantir a sustentabilidade, porque afinal de contas temos 90 anos, mas queremos chegar aos 100, aos 150, né? Então, vamos lá, presidente, quais os investimentos recentes em tecnologia, inovação e sustentabilidade que mostram que a Coopera 1 está preparada para o futuro? Eu acho que um ponto importante que nós temos a destacar, né, Clovania e Paulo, é a questão do sistema de informática próprio. E nós viemos há muitos anos trabalhando para que a cooperativa tivesse então um sistema de informática próprio. E com isso, a gente poder estar mexendo naquilo que é necessário para a gente ter as informações mais precisas, né, Clovania? Porque para se administrar nós precisamos de informações assim mais rápidas e com conteúdo bem definido para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então acho que esse foi um ponto importante que a cooperativa há muitos anos pensou, mas todo dia a gente tem que estar evoluindo. Aí o Clovania, que conhece bem desta área, né, Clovania, também poderia estar colocando uma parte sobre isso, porque na minha opinião, é um diferencial muito importante para a nossa cooperativa. De fato, isso é algo bem importante, né, Clova? Teve um momento da história da cooperativa que também decidiu-se, como o presidente falou, ter esse sistema próprio. Isso mudou os rumos da cooperativa, de certa forma, a dinâmica e todo o timing, né, que você teve ao longo desses anos. Sim, Rosângela, e Lauri também, colocando sobre esse assunto, ele foi criado, na verdade, na base, né, no que realmente nós precisamos para a cooperativa. Certo. Nunca a gente... Nunca ao contrário. Às vezes sim, às vezes deixou de evoluir em alguns pontos, né? Porque tinha novas tecnologias e que a gente não poderia empregar dentro do nosso sistema. Hoje já ele está robusto, né? Já trabalha com novas tecnologias, nós conseguimos absorver melhor aí a questão da inteligência, né? Do uso dos dados, né? Tá? Então hoje fala-se muito em inteligência artificial, né? Mas ela combate, se você não tem dados, você não tem inteligência, né? Certo. Então é importante essa parte. Também a gente sempre optou em ter servidores internos da própria cooperativa, não servidores em nuvem, né? Tá? Então a gente sempre trabalhou nessa área aí, até recentemente a gente fez um investimento aí, né? Para nós melhorar cada vez mais a infraestrutura nossa, né? Dando suporte aos nossos usuários, que são os nossos funcionários, né, no dia a dia, fazendo também a parte com os associados. A gente vem melhorando aí, né, nós temos aí o aplicativo, né, tá, aonde que o nosso associado vem e consulta, né, o seu movimento, consulta as suas contas dentro da própria base da cooperativa. Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que destacar da Coopera 1. Apesar de ter 90 anos, ela sempre se preocupou em estar atualizada, né? Tanto em sistemas de informação, em tecnologia, ela sempre absorveu para o seu ecossistema, né? Essas inovações. Esse também sempre foi um grande diferencial da Coopera 1, né? Apesar dos seus longos anos de vida. Tem sempre algumas coisas que foi modismo, né? Certo. Tá? Teve muitas análises que a gente fez, onde que surgiu coisas e hoje já não existe mais, né? Esse é o modismo, e daí a gente acabou, em algumas situações, não implantando essa parte, né? E sim sempre procurando uma evolução dentro dos nossos processos, para que a informática atenda para nós as nossas necessidades. As necessidades da cooperativa, né? E eu acho que é importante nisso que o Clovo falou,
a ligação com o campo, né, como hoje. Certo. Nós estamos buscando a informação do campo e trazendo para o nosso sistema também. Isso também é importante, ligar o produtor com nós, com a cooperativa, né? É que A é todo sua- esse conhecimento Isso. que a cooperativa tem, né, e consegue transformar isso em dados através desses sistemas. Tem um conhecimento maior, mais profundo da produção do produtor, dos De dados, todas as atividades, de todas né, as Paulo? atividades da cooperativa, né? Então é isso que eu vejo que é uma evolução grande, claro, vamos ter que andar muito, né? Porque estamos apenas no início, né, Clô? Mas eu acredito muito que nós vamos ajudar o produtor na gestão lá da propriedade do seu dia a dia, após nós ter todo esse processo interligado com a cooperativa. E também, né, Clovani, eu acho que a agilidade na comunicação dos dados, né, porque o nosso associado, o cliente, não espere muito em filas quando vai fazer seus negócios. Isso aí também é uma evolução que a gente está constantemente buscando e fazendo investimento nesse sentido. Eu acho que isso também procede, né, Clovani? Porque sendo uma cooperativa, a gente tem, por exemplo, que nem na área do próprio leite, o suinocultura, a gente vende para o associado pagar com o lote ou pagar com a entrega do leite, com a produção. Então, por isso que a gente tem um diferencial, né, para a gente fazer esse atendimento mais rápido ao nosso associado, né? Tá, então, e aí o importante também é o conhecimento, que eu sempre falo, das pessoas internas que transmitem para dentro do sistema. Né? Então, esse é a evolução. Sim, outro ponto que eu gostaria de colocar também, né, todos os projetos a nível de campo, temos a preocupação, né, Paulo, de efetivá-los buscando atender a legislação para que se tenha sustentabilidade. Então aí o Paulo também pode falar dos projetos aí da suinocultura, da avicultura, do leite, enfim, aquilo que a gente faz no campo procura obedecer à legislação para que a gente possa ter um planeta sustentável. É nesse sentido que nós trabalhamos, né, Paulo? Para que a propriedade seja sustentável, né, e que a gente consiga extrair dela o máximo de produtividade com eficiência e cuidando do meio ambiente, né? E eu acho que é isso, né, Paulo? Pensando nas gerações futuras também. Quando a gente pensa em investimento no campo, a gente tem que pensar como que vai se manter esse negócio para o produtor. Certo. Ele é sustentável? Ele tem inovação, ele é um projeto viável para o produtor. Então, sempre se pensa nesse sentido aí. E todas as cadeias de produção, cadeias de suínos, de aves, de produção de leite, de ovinocultura de corte, de cereais, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa que a gente não faz evolução, né? Então, quando você tem um consumo, um gasto de 3,5 kg de ração, ou de milho, ou de farelo de soja para produzir 1 kg de suínos, e hoje nós estamos com 2,9 para produzir 1 kg de carcaça, isso é evolução, Labir. Isso é evolução. Isso é trabalho feito. Isso é sustentabilidade. Porque muitas vezes nós falamos, mas o agro polui, o agro não é sustentável. Mas a sustentabilidade passa pelas melhorias que se faz diariamente, né? Certo. Evolução genética, evolução sanitária, evolução de alimentação. Então você gastar menos para produzir mais. Exato. Então isso passa a ser um fator sustentável. E nós temos feito muito bem junto com a Aurora esse trabalho, né? Nas cadeias de produção, certo, que a Aurora faz conosco. E as demais cadeias, né, Lauri? Quanto adubo gastamos para produzir um saco de vidro? Então, cada vez a produtividade está mais alta. E aí você consegue gastar menos. Você vai ter uma contaminação menor do ambiente, então facilita. Então a sociedade tem que reconhecer esse trabalho que nós estamos fazendo. E eu sempre digo o seguinte, as legislações estão aí. Sim. Nós precisamos seguir elas. Paulo, e até atender as exigências do consumidor, né? Do mercado, né? Do mercado, porque nós temos que estar aptos para produzir um produto de qualidade, atendendo o nosso consumidor, que também exige, né, hoje
uma produção sustentável, que não agrida o meio ambiente, enfim, que dê, né? Então, eu acho que nesse sentido também, né, a gente tem que trabalhar sempre para atender o nosso consumidor, que na verdade é o que vai a comer ou vai se alimentar do produto que a gente produz através dos nossos associados. As cadeias de produção cada vez mais estão sendo exigidas a entrar no modelo de proteger o meio ambiente, de ser mais sustentável. Isso é natural. E os mercados hoje está muito claro isso, né? Sim. E sem falar, né, Lauri, o próprio bem-estar dos animais, que hoje também é um fator importante. Além de proteção, que você tem que garantir essa proteção ambiental, é você tratar bem os animais e as pessoas que trabalham com as cadeias de produção. Isso também é importante, isso também é sustentabilidade, né? Claro, e quando a gente fala do agronegócio, ele é inclusive um agente a favor da sustentabilidade, né? Ele trabalha a favor disso, então, porque produzir alimentos a gente precisa produzir. Então, cada vez mais eu acho que muitas vezes a gente tem que falar, né, para que as pessoas entendam que nós, as cooperativas, nós temos essa preocupação de preservar o meio ambiente para as futuras gerações, fazer, vamos dizer assim, a produzir, sempre olhando para que a gente não agrida o meio ambiente, para que a gente possa atender a legislação, que na verdade vai levar você a fazer um trabalho no campo com sustentabilidade. Então acho que é importante a comunidade entender que nós, cooperativas, temos esta preocupação da preservação do meio ambiente para que nossas futuras gerações possam usufruir do planeta, né, com sustentabilidade. Esse é um ponto importante, inclusive, da nossa nova campanha institucional, Nossa Vida é Cooperativa, né? Quando a gente fala da sucessão familiar, a nossa campanha ela traz muito forte isso. A gente está falando de uma organização com 92 anos, então nada do que vocês estão falando aqui é falado de forma leviana, muito pelo contrário, com muita propriedade. Nenhuma organização chega tão longe se não existe preocupação com a sustentabilidade, com o desenvolvimento de forma genuína, né? Então, Angela, eu gostaria também de levantar nesse sentido ainda, porque nós temos os projetos internos. Certo. Então isso eu gostaria que o Clovanir talvez abordasse um pouco sobre os nossos projetos internos que nós temos aí, desde construção de silos, secadores, lojas, enfim. Nós temos também a mesma preocupação que nós temos com o campo, nós temos também com os nossos projetos internos. Então acho que era importante o Clovanir também falar um pouquinho sobre os nossos projetos internos, como é que nós encaramos, como é que nós trabalhamos para que também sejam sustentáveis. Nós temos um grande projeto de energia fotovoltaica, né, presidente? É importante, né? Eu acho que é assim, ó, na verdade, todo projeto que a cooperativa inicia, sempre a gente começa pela parte ambiental, certo? Todos eles. Então, todos eles passam pelo setor que nós temos hoje, que é o setor ambiental. Frisar, né? Aí ele verifica todas as condições, né? Aí a gente faz os investimentos, aí tem a parte, por exemplo, de coleta de água até a chuva. Então tem diversas coisas que a gente faz dentro dos nossos projetos, né, para ajudar na sustentabilidade dos nossos negócios, né? E cada vez mais a gente vem procurando, dentro da parte administrativa também, fazer a redução do uso do papel, né? Que isso nos ajuda também na questão ambiental, né? Que seria na impressão. A gente tem bastante ainda impressões porque a gente ainda precisa de assinaturas, né? Talvez no futuro isso a gente consiga ter uma plataforma que já não suprime, né? Essa necessidade aí. Mas que nem o Lauri colocou, os projetos nossos, os cuidados com a questão, por exemplo, próximos de riachos, em locais, isso tudo é analisado antes da gente começar qualquer projeto, né? Tá? Qualquer construção da empresa. Certo.
E falando um pouquinho das novas gerações, da sucessão familiar mesmo, né, lá no campo, como que a gente pode abordar isso, né? Porque a gente sabe, a nossa campanha institucional, ela traz isso, né? A cooperativa tem esses 92 anos de história, toda essa trajetória. Quem é que vai estar conosco nos próximos anos? Nós temos uma base de cooperados com muitos anos de história e agora eles têm os seus filhos, seus netos. Como que a diretoria ela também enxerga, né, essas novas gerações? A propriedade vai ter sucessor se tiver renda, né, Paulo? Então, esse é um compromisso da Coopera 1, ajudar a viabilizar as propriedades com resultados econômicos, né? Com planejamento, com, enfim, assistência, tudo aquilo que a gente puder fazer para que o filho do associado, ele tenha essa visão que, não, se eu fizer como se planejou, e eu vou ter a segurança de ter uma boa renda na propriedade. Segurança é uma palavra muito importante. Então, esse que é importante, né? Ou ele vai ficar na propriedade se ele tiver uma propriedade organizada, planejada, com sustentabilidade, com uma boa administração, enfim, ele tendo resultado econômico positivo, ele vai buscar o financeiro também, que é importante, né? O teu equilíbrio econômico, financeiro, e só faz o financeiro com o econômico. Então, acho que aí sim nós vamos ter o sucessor, né, Paulo? Caso não tenha renda, realmente as pessoas fogem da propriedade. Eu acho que falou um termo importante, né? É a renda, né? Quando o produtor ou o pai coloca lá uma atividade na propriedade visando a sucessão, que o filho fique na propriedade, olhando exatamente esse lado de ter renda, para que o filho que fique lá, ele tenha mais facilidade do que o pai teve. Então isso passa por um processo bem administrativo, né? Certo. De gestão. De gestão da propriedade, né? E nessa parte a cooperativa tem ajudado muito, né? Ter levado inovação para essas propriedades, ter levado tecnologia, ter levado auxílio, né? Para que o produtor e o filho do produtor lá entenda, porque hoje os futuros sucessores, eles gostam muito de tecnologia, né? Sim. Gostam de coisa diferente. Sim. Eles querem ter um esforço menor e produzir mais. Exato. Então é importante que nós, como cooperativa, também entendemos que esse processo vai acontecer se nós conseguirmos levar tecnologia que sejam sustentáveis, como o Lauri falou, sustentáveis e rentáveis, né? Isso. Porque se você botar uma tecnologia numa propriedade e ela não tiver rentabilidade, também não vai resolver. Adaptável à região, à realidade de cada propriedade. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, essa visão técnica nossa hoje, quando nós vamos fazer investimento, ou nós vamos orientar o produtor a fazer investimentos, nós temos que ter essa consciência bem clara de que nós podemos implantar essa tecnologia ou essa inovação lá na propriedade, desde que ela seja rentável. Certo. Porque senão nós vamos estrangular a propriedade do produtor e nós vamos ter dificuldade na sucessão. Que o filho do produtor só vai ficar na propriedade se tiver renda. Certo. Eu sempre falo para a área técnica. Ninguém fica numa propriedade sem renda, Laura. Se ela não for rentável lá. Ninguém fica. Todo mundo vai buscar um emprego fora da propriedade. Então é importante nós, como cooperativa, ter essa orientação clara e saber, nós mesmos, a cooperativa, aonde ela vai investir o dinheiro da própria cooperativa, né, Lauri? Nas cadeias de produção que hoje nós temos, que é suínos, que é avicultura, que é leite, que é cereais. Então a gente tem que ter clareza aonde a gente vai investir o dinheiro também da cooperativa para o associado, em benefício do associado, para que ele também consiga se manter lá na propriedade com rentabilidade e com renda. Né, Paulo? Acho que a preocupação da cooperativa é sempre buscar oportunidade, tá? E estar presente com o nosso associado, com o futuro associado, nós mostrando para eles os valores do cooperativismo, nós buscando eles para participar da cooperativa cada vez mais, tá? Eu acho que isso é um ponto importante, né?
Porque hoje eles têm vamos dizer, os sucessores, eles têm muita informação. E o imediatismo, muitas vezes. Imediatismo. Então, quer dizer, nós temos que construir junto, através da nossa assistência técnica, com presença lá no cooperado, aí construir o planejamento da propriedade em conjunto com a cooperativa. Certo. Assim como a cooperativa, não adianta ela fazer um planejamento aqui de suinocultura se ela não está alinhada com a Aurora. Né? Certo. Então esse é o que a gente tem que buscar no futuro, é trabalhar junto com eles. Alinhados. A sustentabilidade da propriedade, para a sustentabilidade da cooperativa e assim a sustentabilidade da Aurora futuras, né? Então essas são preocupações que nós vamos ter que ter, né, a partir de agora com essas organizações, né? E a preocupação maior, e o Lauri e o Clova entendo também, que nós precisamos ter uma equipe técnica cada vez mais preparada. E consciente daquilo que está fazendo, que está orientando o produtor. A assistência técnica tem que se comprometer com a produção lá do produtor, com o resultado do produtor. Eles têm que estar junto. Eu não enxergo o técnico desligado, aquele técnico que chega na propriedade, orienta, mas não se compromete. E de forma genérica, né? Exatamente, muito genérico. Ele tem que participar, ele tem que estar lá dentro da propriedade e que o produtor sinta confiança no técnico. Entendendo os desafios, inclusive, Exatamente. daquela propriedade. E por isso, numa boa gestão, fazendo um bom planejamento da propriedade, para que o produtor realmente ele enxergue que aquele negócio dele é sustentável. E também é um ponto importante, eu acho que tanto o sucessor, mas quem está na propriedade hoje, é ter a clareza que ele está produzindo e concorrendo com produtores do mundo todo. Exatamente. Então ele tem que ter uma eficiência na propriedade. O que ele está fazendo tem que ter uma eficiência muito boa para que ele tenha resultado. E isso, Paulo, complementa aquilo que você falou. Nós temos uma equipe técnica bem qualificada para que eles possam orientar. E como eu até coloquei em várias reuniões para os nossos associados, que a Cooperativa 1 ela tem que se preocupar com a gestão da cooperativa, porque senão a gente vai ter problema. Assim é na propriedade. Ter um planejamento, olhar os números, enfim, acompanhar os resultados e para que ele tenha resultado na propriedade, tenha sucesso e com isso a renda vem, né, Paulo? Então isso que vai segurar realmente o sucessor, o jovem na propriedade. E muito importante também é o compartilhamento entre a família, né? Isso aí. Como nós temos que ter transparência entre nós, os associados, lá dentro da propriedade tem que haver a transparência, abertura de números, que aí une forças para o negócio ser sustentável. Bem lembrado, eu acho que é importante. Isso, Clova, você falou antes sobre aproximar o associado da cooperativa. Nesse sentido, me lembrei também que a cooperativa ela também disponibiliza muitos cursos, treinamentos, informações para os nossos associados que vão além da informação técnica, né? Isso também auxilia ali no desenvolvimento da família, inclusive para essa gestão, para que eles consigam conversar entre si, né, e buscar entender como que funciona essa dinâmica da sucessão familiar na propriedade. Eu acho que aproveitando o que o Clovadir falou, a participação na mulher. A mulher, ela é muito importante nas decisões da propriedade. Se a gente fizer uma avaliação do dia a dia lá da propriedade do produtor, quando você envolve a mulher e a família, os filhos junto no negócio, mas principalmente a mulher, ela é muito mais dinâmica. Certo. Ela tem mostrado que ela consegue decidir e enxergar coisas que talvez o homem tenha dificuldade. É um complemento, né? Complemento. Uma complementação. Mas a gente enxerga que o resultado, aqui com o Clovanir, que o Lauri falou, sobre o resultado, a mulher ela tem uma visão mais clara do resultado lá na propriedade, que às vezes o homem não enxerga isso. Certo. Então é importante envolver os detalhes. É importante envolver a família. E a mulher leva os filhos junto. Certo. Então você faz uma sucessão mais fácil quando tem a mulher envolvida no negócio, que ela tem um poder mais forte sobre a família. Então é importante isso que você colocou. Certo. E
Então, temos, né, a cooperativa estará ao lado também dos nossos jovens, dos sucessores, né, trazendo inovação, tecnologia, o que de novidade, né, a cooperativa talvez traz. o Cloa também poderia falar sobre nossos programas, treinamentos para os nossos associados, enfim, aquilo que o Sescope oferece também, para que os associados busquem mais informações. Nós estamos disponibilizando aí muitos treinamentos, cursos para os homens, mulheres, para os jovens. Eu acho que era importante Sim. ter essa clareza que a cooperativa está junto para me ajudar a melhorar os conhecimentos, para que o nosso associado ele realmente tenha uma visão um pouco melhor sobre a gestão da propriedade. E na verdade a gente tem aí, em parceria com a Aurora e Sebrae, né? Temos aí o De Olho na Qualidade, temos o QT Rural, tem o programa Sustentabilidade. Também a gente tem parcerias com o Cicobi, né? Onde que a gente trabalha o Mulher a um Cicobi. E tem os programas oferecidos pelo próprio Sescope, né? Certo. Que são mulheres cooperativistas, jovem, trabalho com jovens, né? Temos também um que é da cooperativa, que é com casais, né? Isso. É o trabalho Empoderando Casais, é onde que participa o casal, né? Então nós temos diversos treinamentos, fora os específicos, né, Paulo, que às vezes é feito, que nem na suinocultura foi feito um sobre a gestão, né? E tá iniciando lá pela parte, eu acho que é das maternidades, né? Isso. Lá. Produção do leitão. E isso, e produção de leitões. E isso é uma evolução que a cooperativa aos poucos vai levando para as outras atividades, para que nós tenhamos, na verdade, no futuro, cada vez uma melhor gestão. Certo. E compartilhada, né, com a cooperativa, para nós a evolução da cooperativa. Sim, e é todo um conjunto, né? Nós temos vários relatos associados que agradecem muito, né, pelas oportunidades que tiveram dentro da cooperativa. Além das orientações e do técnico, da equipe técnica sempre presente, mas os cursos, os treinamentos, isso é muito importante a gente frisar, porque é um diferencial do cooperativismo, né? Sim. Então, a gente vai completar, né, esses 92 anos e é motivo de orgulho para todos nós. Nós gostaríamos que a direção, então, deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo. O que esperar agora para os próximos anos da Coopera 1, um pouquinho do nosso agronegócio regional, na nossa área de atuação. Deixar uma mensagem. Bom, eu acho que a mensagem seria o seguinte: confiança, né? Confiança, participação do associado junto à cooperativa, porque nós chegamos até os 92 anos. Para nós evoluir, né, nós precisamos evoluir juntos, certo? Então, eu vejo que é o seguinte: a confiança, a cooperativa sempre vai buscar oportunidades, ou que nem o Paulo frisou antes e o Lauri, nós vamos buscar oportunidades para o desenvolvimento das propriedades, investimentos no que realmente faz sentido para o nosso produtor, né? Porque as regiões onde temos produtores fortes, tem a cooperativa forte. Então nós temos que trabalhar todas as nossas áreas de atuação e ver quais são as necessidades, e por isso que nós precisamos que o nosso produtor também, né, nos coloque as suas necessidades, o que tem para as regiões, para a gente ir analisando, né? A gente não vai fazer coisas individuais, Certo. mas sempre para o coletivo, né? Certo. E dizer que o associado pode confiar na cooperativa, pode confiar na direção, né? Que nós estamos sempre pensando para o futuro dessa cooperativa, para daqui 100 anos, né? Que quem vai suceder nós, né? Que nem hoje eu estou o diretor, amanhã pode ser que esteja outra pessoa no lugar, e nós queremos que ela faça melhor do que a gente vem fazendo. Certo. Bru, eu acho que dentro daquilo que a gente, olhando o futuro, talvez algumas diretrizes para nós fortalecer cada vez mais as cadeias de produção. Nós temos várias cadeias de produção, então a cooperativa tem que se preocupar, né, Lauri, de manter essas cadeias sempre ativas, né, com resultado, a gestão e o controle dos produtores. Eu acho que nós precisamos entrar profundamente nessa parte de gestão das propriedades, para garantir a sucessão que nós já falamos aqui. Entender as necessidades do mercado. Nós não podemos, Laurice citou muito bem antes, nós não podemos
a evoluir se nós não entender o que o mercado está nos cobrando, né? Acompanhar as exigências ambientais que nós temos que seguir. Eu acho que isso não temos como fugir. Estar atento às políticas do governo, diferente governo que estiver aí, nós temos que estar atento, nós temos que estar dentro delas, né? Certo. As políticas de exportação, as necessidades que nós temos lá, os mercados que nós estamos atingindo. Hoje a Aurora está em mais de 70 países, cada um com sua exigência. Então o produtor, mesmo pequeno, ele tem que entender como ele vai atingir esses mercados, não por ele, mas via Aurora, mas ele tem que saber o porquê que ele está chegando lá. Então, e modernizar e acompanhar as inovações. Eu vejo que é a base para nós nos manter no futuro. Então, acho que é isso que eu enxergo. Presidente. O associado é o dono da cooperativa. Nós estamos aqui para administrar, né, Paulo? Ajudar, juntamente com nossos funcionários, quase 2.000 funcionários. O que nós esperamos do nosso associado? O apoio, né? O apoio do associado. Esperamos do nosso funcionário que faça um bom trabalho, que atenda bem, que tenha um bom relacionamento com o associado, com os clientes, e também a gente contar com o apoio da comunidade, porque nossa cooperativa está aí para ajudar a desenvolver o nosso associado, a comunidade como um todo, cuidar do meio ambiente, como a gente falou, estar presente, né, na comunidade, mas nós, como direção, precisamos do apoio. É isso que nós pedimos, o apoio do associado, dos clientes, da comunidade como um todo, das administrações públicas, para que a gente possa fazer o melhor trabalho e poder retribuir, então, com esse trabalho para todos. Muito bem. Ao longo da nossa série Nossa Vida é Cooperativa, foram 3 episódios, nós falamos sobre a Coopera 1, sobre o desenvolvimento sustentável, sobre o futuro da cooperativa e acredito que chegamos à conclusão de que sim, o futuro é cooperativo, o futuro é coop. Eu agradeço a presença de vocês, encerramos mais este episódio do podcast da Coopera 1 e até a próxima. Obrigado. Obrigado.